Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Lei de Execução Penal, a Lei número 7.210 de 1984. Se você começou a ver nossas aulas por esse encontro, muito prazer, meu nome é Guilherme Rittel, eu sou professor aqui da Prova Concursos também de outras matérias, Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Penal Extravagante, enfim, as matérias relacionadas às ciências criminais. Bom, esse encontro que nós temos hoje, ele simboliza um início da matéria, caso você tenha realmente iniciado por ele, mas de qualquer forma, é nesse encontro que nós vamos estudar o conceito da execução penal, nós vamos estudar a aplicação da lei de execução penal, também o objetivo da lei de execução penal. Se for pegar pela lei de execução, são poucos artigos, 4 artigos apenas, mas nós temos aqui alguns pontos adicionais que eu trouxe para esse primeiro encontro. A ideia é não ultrapassar muito 15 minutos, creio que é um tempo mais do que suficiente para a gente falar sobre tudo isso. Fechado? Então olha só, meus caros, primeiro ponto, quando eu falo na lei de execução penal, a gente tem, e isso é notório, um abismo entre o que diz a lei e o que diz, claro, ou melhor, o que acontece na prática. Então, assim, claro que nesse momento nos interessa tão somente o dever ser, a lei. Se a gente for pegar, se for olhar assim, querer comparar com a prática, claro que você vai entender e vai poder perceber que muito do que a gente diz aqui só ficou no papel mesmo. Talvez uma das leis mais desrespeitadas de todo o Brasil seja exatamente essa. De qualquer forma, essa é uma aula para concurso. Logo, vamos estudar o que é cobrado. Mas, um outro ponto, embora a gente possa falar mal talvez da prática, agora com relação à teoria, uma coisa é verdade. Essa lei, ela é uma lei bastante avançada, ainda mais se fosse pensar na época, e ela está muito bem integrada com o Código Penal. E vejam que são duas facetas de uma mesma realidade. O Código Penal prevê o crime e as penas. E aí vem a Lei de Execução Penal para explicar como é que eu executo aquelas penas lá do Código Penal. Então, claro que são instrumentos complementares. E olha que interessante que eu vou falar agora. Quando a gente estava em 1984, houve uma reforma do Código Penal brasileiro. E veja, uma reforma grande, toda a parte geral do Código Penal, que vai do artigo 1º até o artigo 120, foi modificada. Então aquilo que muitos falam, o Código Penal de 1940, ok, ele é de 1940, muitos dos crimes previstos são ainda a redação originária dessa época, mas se você pegar do artigo 1º até o artigo 120, não, é de 84 no caso, tá bom? Mas olha só então, essa lei que modificou, lei número 7.209, mudou o Código Penal. Qual que é a lei da execução? 7.210. Eu não vou nem falar que foi uma lei que veio depois, porque elas surgiram ao mesmo tempo. E aí que você começa a perceber o porquê que o Código Penal e a Lei de Execução Penal realmente eles se complementam tão bem. O legislador, na época, ele já fez os dois diplomas legislativos de forma conjunta, trazendo exatamente o que precisava. Então, falar sobre integração aqui é possível, porque realmente foram diplomas preparados para funcionarem em conjunto. Então, olha só, quando a gente fala da lei 7.210, ela foi criada na época, era o presidente João Figueiredo, e entrou em vigor na mesma data da lei de reforma da parte geral do Código Penal, que veja o número da lei, foi uma lei antes, a 7.209. Portanto, há essa integração absoluta aí entre as duas leis. Bom, como é que foi dividida a matéria de execução penal pelo legislador? Então aqui eu vou falar um pouco sobre essa divisão. Você vai encontrar na Lei de Execução Penal, ao todo, 204 artigos, divididos em 7 títulos. Então você vai encontrar um título que fala sobre o objeto e a aplicação da Lei de Execução Penal, que é exatamente o nosso tema de hoje, Então, o objetivo da LEP e a quem ela é aplicada. Mas também você vai encontrar na Lei de Execução Penal um título que trata do condenado e do internado, em especial, como é que funciona a classificação deles, quais são os direitos que eles têm, as assistências, quais são os deveres, como funciona o trabalho. Um capítulo que fala dos órgãos da execução penal, Importantíssimo, então nós temos vários órgãos, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Departamento Penitenciário, Conselho Penitenciário, Conselho da Comunidade, Patronato, Defensoria Pública, Ministério Público, Juízo da Execução. Aqui faltou um L no público, senão fica feio assim, Mas de qualquer forma, então, esses seriam os órgãos da execução. Bom,
Então você tem lá um pouco que fala sobre o próprio, né, a pessoa a ser aplicada a pena, você tem os órgãos, mas também tem os estabelecimentos penais. Então também é um assunto muito interessante, né? A lei de execução penal vai explicar como é que é uma penitenciária, como é que é uma colônia agrícola, uma casa do albergado, um centro de observação, o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, bem como a cadeia pública. Já o quinto título fala sobre a execução das penas em espécie, então cada modalidade de pena, como que realmente ela deve ser executada. Aí nós temos a execução das medidas de segurança, os incidentes que podem acontecer na execução, o procedimento judicial e as disposições finais e transitórias. Aqui daí já não interessa muito mais. Mas essa foi, portanto, a divisão aí que o nosso legislador quis adotar. E aí vem a grande pergunta, então, inicial. O que é a execução penal? E a resposta é muito simples, vejam comigo. Ela é uma fase do processo penal em que o Estado faz valer a sua pretensão punitiva, ora convertida em pretensão executória. Pensa comigo aqui numa linha temporal. Houve um crime, né? Normalmente, havendo um crime, vai haver uma investigação, normalmente, um inquérito policial. Logo, você inicia uma ação penal, se você tem elementos suficientes para tanto. Então aqui você teria um processo que vai terminar com a sentença, né? Vejam, nessa fase aqui, o que existe por parte do Estado é justamente a pretensão punitiva, né? Nessa fase existe uma pretensão punitiva. Veja, eu ainda não tenho uma pena aplicada, mas se há indícios de que um crime aconteceu e há realmente ali a prova de que foi tal pessoa que o praticou, então eu preciso puni-la. Bom, na sentença o juiz determina isso, digamos que ele condene a pessoa. Pretensão punitiva, essa foi satisfeita, mas agora, passados todos os recursos, vai ocorrer o chamado trânsito em julgado. Inicia aqui a pretensão executória. Então agora que eu tenho uma pena determinada pelo juiz, eu quero executar essa pena. Por isso, tá? Então eu passo da pretensão punitiva para a pretensão executória e não se esqueçam, a execução é uma fase do processo penal, a última delas. Coisa que muitas faculdades, inclusive de direito, deixam de lado. Essa é uma crítica grande que nós temos, que normalmente você estuda lá a figura do crime, você estuda o processo, vai até os recursos. E a maioria das faculdades não tem uma disciplina para ensinar a execução, que é um mundo novo, né? Você tem tudo pela frente ainda na época da execução. Continuando, quais são os objetivos da execução penal? Então o artigo 1º da lei ela vai dizer que os objetivos são efetivar as disposições da sentença ou da decisão criminal e também proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, quando eu falo em efetivar as disposições da sentença, aqui eu estou mais próximo da pretensão executiva. O juiz falou que a pessoa tem que cumprir 12 anos de pena privativa de liberdade em regime fechado. Veja, mas isso foi uma declaração do juiz numa sentença, não foi? Então agora eu quero efetivar isso que está escrito, para isso que existe a execução. Vamos efetivar o que o juiz mandou. E em segundo lugar, claro, esse é o objetivo que a maioria vai lembrar. Quando eu falo em harmônica integração social, então eu estou falando na ressocialização, tá? Essa seria então a ideia da chamada ressocialização. Então, um dos grandes objetivos aí da execução, ok? Algumas observações. Primeiro, eu vou aplicar a lei de execução penal tanto para o preso provisório quanto para o condenado definitivamente. Ah, professor, mas o camarada, ele foi preso em flagrante, ele não foi condenado, não importa. As regras da prisão, aonde ele deve ficar, a lei de execução penal, ela já trata, tá? Então, em relação à prisão, tanto faz, ela já trata mesmo do preso provisório. Claro que o grande foco é o condenado definitivamente, mas não se esqueça que o provisório também está aqui. Agora, ela não se aplica a criança e adolescente privado de liberdade. Para criança e para o adolescente, esqueçam, porque eu aplico o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Aí é o Estatuto da Criança e do Adolescente que vai tratar e a legislação correlata. Tudo bem? Bom, olha então o artigo 1º da lei. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal, primeiro objetivo, portanto, e proporcionar condições para a harmônica integração social
do condenado ou internado, segundo objetivo, logo, a ressocialização. Então, vencida essa primeira etapa, já sabemos qual seria o grande objetivo. Agora falta ver ainda quais são as características da execução penal. E aí eu peço que você acompanhe comigo. Olha só, trata-se a execução penal preponderantemente de um processo jurisdicional, tá? Ou seja, tem que ser um juiz provido então de jurisdição, ninguém mais tem que não um juiz, só que está vinculado a uma atividade administrativa que tem por fim a efetividade da pretensão punitiva estatal. E aí a gente chama a execução penal de uma atividade complexa. Por quê? Porque você pode perceber então que ele mistura o plano jurisdicional com o plano administrativo. Explico. Quando você tem uma execução penal, você tem um juiz vinculado à execução. Então quando a pessoa quer pedir para progredir de regime, a pessoa quer pedir um livramento condicional, enfim, quem decide isso? É o juiz. Por outro lado, você tem ali no local onde ela está um diretor, normalmente do estabelecimento prisional, e esse diretor também vai controlar várias decisões. Por exemplo, a pessoa ela se envolveu ali numa pequena briga, algo, muitas vezes o próprio diretor vai ter competência para iniciar um procedimento administrativo contra essa pessoa. Então você tem essa mistura aqui de duas atividades, atividade administrativa e atividade jurisdicional. Não é à toa que nós chamamos, portanto, de uma atividade complexa. Continuando, caráter da autonomia. A execução penal ela é um ramo autônomo do direito público, tá? É um ramo por si só. Ela tem regras, ela tem princípios que são só dela. Claro que, obviamente, ela está ligada tanto ao direito penal quanto ao direito processual penal, né? Eu digo que se você for pegar num âmbito um pouco mais, mais aberto, você vai notar que nós estamos tratando do fenômeno da criminalidade. Mas veja, ela tem ali suas regras próprias, né? Uma coisa é você falar que a conduta é crime, outra coisa é você ter um ramo para dizer como é que eu cumpro penas, que é exatamente esse, o ramo. Ainda, pressuposto. Qual que é o pressuposto da execução penal? É uma sentença penal condenatória que tenha transitado em julgado e que impõe uma pena ou medida de segurança. Mas, você que é esperto, você que está antenado aí na jurisprudência, você vai anotar comigo agora o seguinte: nada impede que, e pode anotar assim, após a decisão de segundo grau, de segunda instância, nada impede então que após a decisão de segundo grau, mesmo que ainda não tenha a decisão, não tenha a decisão transitado em julgado, o STF ele tem autorizado a execução provisória da pena. A execução provisória. Então, hoje nós temos que relativizar um pouco essa ideia da sentença penal condenatória transitada em julgado. Nós tivemos julgados recentes do Supremo Tribunal Federal em que ele tem autorizado, antes mesmo do trânsito em julgado, mas com uma confirmação em segundo grau pelo menos, de que a pena já pode inicialmente ali ser executada. É uma execução, repito, provisória. Ficou claro? Anote, por favor, isso, tá? Porque como foi uma mudança de entendimento do Supremo, se tem que saber. Outra questão bastante importante, nós temos uma exceção, que é justamente essa que eu acabo de falar para vocês. Então, a execução provisória da pena de liberdade em caráter excepcional, quando for mais benéfico ao condenado. O que eu diria para vocês é que para o STF, ele nem tem mais considerado o caráter benéfico, né? Dá para realmente admitir a execução provisória. Repito, o que eu preciso para uma execução provisória? Hoje, tem se falado em especial numa decisão de segundo grau. Tudo bem? Então, vamos que vamos adiante, mas essa é uma primeira constatação aí bastante importante. Olha só agora, pessoal, a quem cabe a execução? Como regra, ela cabe à Justiça Comum Estadual, tá? Como regra, à Justiça Comum Estadual. Ressalvados apenas os casos de pena cumprida em estabelecimento federal de segurança máxima, né? Por exemplo, nós temos em Catanduvas, nós temos em Mossoró, então nós temos as penitenciárias federais no Brasil. Essas, tudo bem, a execução caberia à própria Justiça Federal, mas fora desses casos, a quem cabe? Como regra, Justiça Estadual. Continuando, o Código de Processo Penal,
ele se aplica de forma subsidiária quando não houver disposição expressa da matéria na lei de execuções. Agora, claro, se há tanto no CPP quanto na LEP, aí prevalece o que diz a LEP, a lei de execução. Então, por exemplo, você tem aqui vários momentos que fala-se em intimação do acusado, ou melhor, intimação do sujeito que está preso. Veja, a lei de execução não vai ter um capítulo para explicar o que é intimação. Não tem nada. Bom, mas o Código de Processo Penal diz como é que tem que ser. Então eu vou lá e pego a matéria do Código de Processo. É nesse sentido que ele tem esse caráter complementar, esse caráter subsidiário. Agora, digamos que você tem uma matéria que está na lei de execução e que está no CPP. Qual que prevalece? O da lei de execução. Vou dar um exemplo. Tem algumas decisões que antigamente o CPP, ele previa isso antes de 84, que cabia o chamado recurso em sentido estrito. Era um recurso, um nome de recurso, recurso em sentido estrito. Veio a lei de execução penal e hoje ela fala que para algumas decisões não é mais o recurso em sentido estrito, é o chamado agravo em execução. Qual o posicionamento que prevalece? O Código de Processo Penal continua tendo a redação antiga. Prevalece a lei de execuções penais. Então, quando houver conflito, prevalece a lei de execuções penais. Continuando, artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade dessa lei e do CPP. Então, aí que está a questão de que o Código de Processo Penal, ele realmente tem esse caráter suplementar. Bom, continuando, a quem se destina a lei de execuções penais? Olha só, os destinatários são o preso definitivamente condenado, o preso provisório, então evidentemente estou falando de presos, e também ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar quando ele estiver recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, que é exatamente o que diz o artigo 2º, parágrafo único, tá bom? Mas o que eu quero que vocês gravem em especial são os 2 primeiros itens, ou seja, os presos. Não importa se está definitivamente condenado ou se ainda é um preso provisório. Por sinal, a súmula 192 do STJ, ela diz que compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas pelos sentenciados da Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Pessoal, olha só, hein? Aonde que estaria a pegadinha no concurso de vocês? A princípio, você tem que gravar assim. Qual que é a regra? A regra é que seja sempre a Justiça Estadual. E aí a pegadinha é, eles colocam um presídio federal na prova. E aí, quem que vai ter a competência para executar? Se for um presídio federal de segurança máxima, então aí você vai lembrar que a gente falou. Nesse caso, e somente nesse caso, seria a própria Justiça Federal. Bom, e os direitos dos executandos? A ideia é o seguinte, são assegurados todos os direitos que não forem atingidos pela sentença ou pela lei. Claro, por exemplo, o juiz ele priva a pessoa de liberdade, mas na sentença o juiz vai colocar assim que a pessoa está privada da sua dignidade? Jamais, a pessoa mantém a dignidade. A pessoa está privada do seu direito a manter a integridade física. Claro que não, a pessoa mantém esse direito. A pessoa está privada do seu direito de se alimentar. Não, ela mantém. Então entenderam? O que a sentença não pegar, prevalece, tem que ser respeitado. Outro, não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Não pode haver nenhuma distinção para tratar melhor ou pior alguém que cumpra a pena. E para finalizar, somente com o trânsito em julgado de uma sentença condenatória é que os direitos políticos eles seriam suspensos. Você sabe que quando a pessoa é condenada, ela perde os direitos políticos enquanto cumpre pena. Não pode votar, não pode ser votada. Só que peço que tomem cuidado. Isso exige trânsito em julgado, tá? Isso exige trânsito em julgado. Então, para finalizar o encontro de hoje, eu falei em 15 minutos, a gente vai chegar nos 20 que eu estou vendo aqui. Olha o artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos que não forem atingidos pela sentença ou pela lei. Então, repito, a liberdade é evidente que é atingida. É um direito meu, um direito teu, a gente manter a liberdade e ter a liberdade de ir e vir, correto? Ok, mas alguém que foi condenado perde esse direito. Beleza, a sentença e a lei determinam. Agora, repito, tem a dignidade, é um direito meu e teu. E também é um direito do preso, porque ela não é alcançada, não é atingida, nem pela sentença, nem pela lei. Continuando, parágrafo único, não pode haver qualquer tipo de distinção, nem racial, nem social, nem religiosa, nem política. Claro que você pode estender isso para qualquer outra forma de distinção. E o artigo 4º, para finalizar, ele diz assim, ó, o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena
e da medida de segurança. Olha que interessante, a última previsão para a gente terminar nossa aula de hoje. Veja, o próprio Estado reconheceu que é necessário que a própria comunidade também ajude, né? O que não pode acontecer, e infelizmente a gente também percebe isso, é que a comunidade também lava as mãos. Talvez por conta de uma questão de raiva. Claro, óbvio que todo mundo fica com raiva de um criminoso, é evidente. Mas também não adianta achar que se ninguém fizer nada vai melhorar, né? Aí é que não melhora mesmo a situação. Então você vai perguntar, mas como que a sociedade pode participar? Eu vou dar um exemplo. Existe um órgão da execução penal que se chama Conselho da Comunidade. Inclusive, eu já fui vice-presidente do Conselho da Comunidade aqui na região de Curitiba, na cidade de Curitiba, capital do Paraná. Falo isso para quem eventualmente não for daqui. O ponto é, o Conselho da Comunidade ele é formado, no meu caso, representando a OAB, ele é formado por advogados, psicólogos, assistentes sociais, e por pessoas da comunidade. E tem por função auxiliar justamente na execução penal, fornecendo materiais, fornecendo o que for necessário. Então é como se fizesse uma ponte entre os direitos dos presos e também o interesse da sociedade, o interesse da execução penal. Um órgão bastante importante e bastante interessante. Então a sociedade tem que colaborar. Ok? Fechou? Sabemos então tudo em relação agora, conceito, em relação à natureza. Lembra que tem uma natureza complexa, uma atividade complexa, tanto jurisdicional quanto a administrativa. Sabemos quais são os objetivos, fazer valer o que está na sentença e também ressocializar. Sabemos que a sociedade tem que participar e que eu não posso, de maneira nenhuma, fazer qualquer tipo de distinção. E com isso, então, nós chegamos ao fim de mais um encontro. Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado por vocês que nos assistiram. Se você gostou da aula, não deixe de ajudar a gente, dá um joinha no final, manda um recadinho, porque isso é muito bom para nós, tá? Então, manda um recadinho, dá um joinha aí se você gostou. Isso vale para absolutamente todas as aulas, tá? Não tenha preguiça. Se gostou, dá o joinha lá que a gente fica muito feliz. Pessoal, muito obrigado, bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.